Vamos lá então. Professor, boa noite. Queria saber de você a respeito desse jogo contra o Flamengo, né? Eu ouvi ali de alguns colegas da imprensa que time bem treinado, que time redondo e que não desiste, né? Mesmo estando com 2 gols aí, 2-0 para o Flamengo, o time foi para cima e tentou buscar aí o resultado. E se me permite uma segunda, você que é praticamente um patrimônio do clube, queria que você expressasse ao nosso torcedor o que foi para você estar aqui no Maracanã, nesse jogo histórico, né? Pela primeira vez o Mirassol enfrenta o Flamengo no Maracanã e você, Ivan Baitello, na direção desse time. Primeiro, boa noite, né? Sobre o jogo, nós sabíamos da dificuldade, né? Sabemos que qualquer equipe enfrentar o Flamengo no Maracanã, no atual estágio que o Flamengo se encontra hoje, é difícil, é complicado. Então era sabedor dessa dificuldade, mas sabíamos que o Mirassol, desde quando se iniciou a competição, na estreia em Minas contra o Cruzeiro, na primeira rodada, nós sabíamos que para a gente ter sucesso, para a gente ter resultado e ter consistência na competição, nós teríamos que ser, acima de tudo, corajosos, né? Independente de onde você jogar, você tem o Mirassol já vem com o seu DNA já faz alguns anos, né? Não é de hoje, e o Rafa veio para chancelar mais isso ainda, né? A capacidade técnica dele de treinamento e de sabedoria. E isso faz com que a gente, independente de onde joga, em Mirassol ou fora, a gente tenta ter o mesmo padrão, a mesma intensidade, a mesma postura e buscar sempre o resultado, independente do que venha acontecer dentro. Sobre dirigir, assim, é um estádio emblemático, né? É uma situação ímpar, diferente. Mas nós já vimos Morumbi, Mineirão, né? São estádios também que representam muito pra gente, né? Então, pra gente que é lá do interior, eu sou nascido, criado em Mirassol, né? Andei, saí, mas voltei para Mirassol. É uma realização, né? Ainda mais com a equipe da sua cidade, a equipe que você está há bastante tempo e viu ser plantadas sementinhas, né? E aguando todo dia lá, que é difícil, né? Futebol é muito difícil. As pessoas talvez veem o Mirassol hoje aqui jogando contra o Flamengo, né? E acha que é uma varinha mágica. Cara, é muito difícil. É muito difícil você chegar numa Série A, é muito difícil você jogar de igual para igual, de competir. Nós sabemos que é o peso da camisa, né? Em muitas situações, mas nós temos que passar por cima, né? Todos são sabedores dentro do clube. E estamos indo, né? Estamos tocando aí, acho que é uma união, é uma consequência de trabalho que já vem há alguns anos e está sendo coroado agora. Espero que a gente possa ir no segundo turno, sendo sabedor que é mais difícil do que o primeiro, apesar que a gente tem 2 jogos a menos. Mas é manter aí esse espírito, essa dedicação, essa entrega que a gente tem condição de continuar fazendo jogos bons, performando e, consequentemente, tendo resultado. Boa noite, Ivan. Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Antes de mais nada, parabéns aí pela atuação do time, principalmente da forma que encarou o Flamengo aqui. Aí eu te pergunto, o que faltou para o empate? E, na sequência, ninguém vem jogar aqui diante do Flamengo sem ter uma conscientização do lado psicológico, como enfrentar o Flamengo com mais de 60 mil torcedores e com esse time que o Flamengo tem. Qual foi o teor da conversa na preleção antes de começar o jogo para que o time jogasse com tanta segurança de que podia fazer um jogo igual com o Flamengo? Que palavras que você usou, que figuras de linguagem que você pode ter usado, se é que você pode revelar na preleção? Boa noite, Cícero. Assim, nós sabíamos que se nós viéssemos... O Flamengo é uma equipe que tem... Eu acho que, se não me engano, hoje acho que é o primeiro jogo que eles tiveram menos posse do que o adversário, né? Pela estatística rápida que a gente viu lá, acho que deu 51-49 pra gente. Ele tem uma média aí de 67-70 no campeonato. Nós estamos falando do jogo dentro do Maracanã contra o Mirassol, né? Então, assim, inclusive trocamos mais passes que eles também. Primeira coisa é coragem. Saber que pra gente encarar e pra gente tentar igualar, não é deficiência técnica não, né? Mas é investimento, né? O Flamengo contrata um jogador que é o ano do Mirassol, né? Então, assim, e não é um só, né? São vários, né? Então, nós somos sabedores disso, nós sabemos do nosso tamanho, nós sabemos das nossas capacidades, mas sabemos, né, através do professor Guanais, durante a semana,
que você tem condição, independente de onde for, se você tiver padrões bem definidos, os atletas comprarem e comungarem da mesma ideia, de virem no Maracanã e tentar fazer um jogo de igual para igual, né? Então, acima de tudo, era saber que a gente não poderia, em momento algum, deixar o Flamengo em uma situação que eles acreditassem que o jogo ia se tornar fácil, que o jogo não ia ter condição de a gente ter resultado, né? E o jogo desenhou para algumas coisas, num 2-0, acho que no segundo gol a gente estava até numa situação melhor que ele no segundo tempo, mas depois temos 2-1. Mas acima de tudo é manter o padrão que a equipe vem fazendo, não só nesse ano na Série A, mas os outros anos também, mas principalmente na Série A desse ano, que é você ter uma equipe aguerrida, uma equipe corajosa, uma equipe que constrói na primeira fase, né? É difícil isso no futebol. Quando o adversário sobe os seus blocos, a tendência da equipe é fazer bola longa, o Mirassol não faz isso, né? Claro que tem sua estratégia para o jogo, a gente tentou fazer também e muitas vezes escapamos, isso vai meio que minando o adversário e colocando você no jogo também e trazendo confiança. Então, assim, a gente foi bastante eficiente em algumas situações. É natural que você tenha um adversário da qualificação muito grande, né? Não só os 11 que inicia, mas as trocas também. Mas, acima de tudo, é acreditar no trabalho, acreditar no que vem sendo feito, acreditar no dia a dia, nos treinamentos. O jogo é reflexo da semana, não tem jeito, né? Você tem que treinar para executar. Mas, acima de tudo, coragem para, independente de onde for, você fazer sempre o nosso padrão que a gente tem que fazer. E o que faltou para o empate? Assim, ó, é difícil você sair atrás do Flamengo dentro do Maracanã, fora do Maracanã, né? Acho que a gente, depois do 2-0, é natural a gente, qualquer equipe talvez tinha incerteza em relação ao que ia acontecer no jogo, mas nós fizemos 2-1 logo após isso e ficou meio que um jogo de trocação entre aspas, mas porque a gente entendeu que tinha que esticar um pouquinho mais essa bola, para acelerar um pouquinho mais o jogo, para ter não tanta posse na primeira fase, mas já ter uma posse de segunda fase para terço final. E tivemos algumas situações, né? Acho que tivemos aí duas transições, aí, uma que o Carlinhos acabou dando um carrinho, o Rossi fez a defesa, e algumas bolas atravessadas de cruzamento, que poderia ter tido uma sorte melhor. Mas mérito do Flamengo também, né? Acho que a gente procurou aí, dentro do que a gente tem as nossas capacidades, buscar esse empate. Mas o Flamengo também soube se defender, tanto no setor defensivo, mas quando tinha bola também, que eles tinham capacidade de ter o controle também. Mas o mais importante foi ter o sentimento no vestiário depois do jogo, que a gente, fazendo um jogo dentro do Maracanã contra a equipe, talvez o maior investimento do Brasil hoje, junto com o Palmeiras, a gente tem condição de vir aqui, como a gente foi na arena, empatamos, ter vindo aqui e ter tido um resultado melhor também. Acho que é o maior sentimento que a gente podia ter depois de um jogo desse. Tendo chance, inclusive, de empatar e, quem sabe, até vencer hoje aqui no Maracanã. O que dá para tirar de lição da partida de hoje para que futuramente, em outros confrontos dessa magnitude, o Mirassol possa conquistar os 3 pontos? Gabriel, boa noite. Gabriel, assim, ó, nós vimos de 9 jogos invictos, né? Num brasileiro de Série A é muito difícil, né? Ainda mais para o Mirassol, primeiro ano. Uma equipe aí que, né? Muita gente nem conhecia, né? Quando nós subimos ano passado, falar que a gente ia passar vergonha, era fadado rebaixamento, que é normal esse sentimento também, tá? Nós sabemos como que é o que acontece dentro do futebol. Mas assim, cara, o que nós tiramos desse jogo? Que eu acabei de falar agora pro Cício, o sentimento no vestiário é que você ter condição de vir no Maracanã, jogar contra o Flamengo com 64 mil pessoas, acho que é praticamente a capacidade, os habitantes de Mirassol, acho que são isso daí, 64, 70 mil habitantes, né? Então o Mirassol inteiro está dentro do Maracanã. E você acabar o jogo com esse sentimento, que você poderia ter um resultado final melhor. Só que assim, nós temos que separar ser eficiente e ser eficaz, né? Ser eficiente a gente até foi, porque a gente conseguiu construir as coisas bem feitas. Agora você tem que ser eficaz tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Então a gente, quando tiver a chance num jogo desse nível, você tem que terminar bem, né? E quando você estiver sofrendo no jogo, você tem que fazer o máximo para não tomar o gol. Então assim, nós poderíamos ter tido essa eficácia um pouquinho melhor na parte defensiva, principalmente. Porque você tomar gol contra o Flamengo no Maracanã é difícil você recuperar. E assim, é difícil você fazer gol aqui. Se eu não me engano, o Flamengo só tomou gol na primeira rodada aqui, contra o Inter, né? Contra o Internacional. Isso, aí já vem de 8 jogos sem gols e nós fizemos gol nele. Então assim, nós sabíamos que se não tomasse o gol, a chance de ganhar naturalmente é maior, né? E tomamos 2. Então assim, esse foi o tema no vestiário também, você ser eficaz nos momentos decisivos.
no nível que a competição é, no nível que é os adversários, no nível que é os atletas que você concorre contra os duelos, você tem que estar sempre aí 100% para evitar, né? Então a gente tem esse sentimento também que por mais que a gente poderia ter um resultado melhor, mais detalhes do jogo fazem a diferença e aí acabou acontecendo a favor do Flamengo. Professor, duas perguntas, mas antes dessa pergunta aqui no grupo, um registro. Oscar Silva do futebol interior, ele disse que o time foi guerreiro em campo e registra aqui então parabéns contra um time muito forte como o Flamengo. A pergunta do Sérgio da Esportiva Web é a seguinte: infelizmente o resultado esperado não veio e ele quer que o senhor comente como é que foi o senhor no comando dentro do Maracanã e jogando de igual contra o Flamengo. Assim, né? Eu estou no clube há bom tempo, já fui técnico 3 temporadas, né? E outras de categoria de base, fazendo profissional também, mas ali profissional 3 temporadas, que teve Paulistão envolvido nessa sequência também, então você joga jogos grandes também, né? Então, assim, é gratificante, é que eu falei, né? O Maracanã tem todo um cenário, né? Você sai do seu estado, né? Você vem para outro estado. Hoje o Flamengo é uma equipe que jogou o Mundial agora de igual para igual, com todas as equipes que eles enfrentaram. Então, assim, tem um investimento muito grande, tem uma condição muito grande. É uma satisfação muito grande, né? É uma realização para a equipe em si, para a cidade em si, para o clube em si, né? Um clube que eu estava comentando com o motorista do ônibus que trouxe a gente hoje para o jogo. Nós passamos em frente ao hotel, falei, em 2020 nós ficamos nesse hotel, nós jogamos contra o Bangu pela Série D da Brasileira. Então são 4 anos atrás, né? Porque foi o final de 20 já para 21. E hoje eu também para o Maracanã jogar contra o Flamengo. Então, assim, é muito gratificante, é muito prazeroso. E você ver a entrega dos atletas dentro de campo e buscando até o último minuto esse resultado, né? Assim, vamos pensar o seguinte, o árbitro Paulo deu 5 de acréscimo. A bola saiu, o tiro de meta da última bola foi com 49 e um pouquinho, 49 baixo, 49, 10 e 15. O Rossi demorou para bater, para acabar o jogo. Então, pra gente isso é importante, né? Saber que o Flamengo está tentando protelar o tempo para ganhar o jogo, né? E aí nós fomos cobrar isso, inclusive, ele falou, não sei se a gente empataria, mas poderia ter dado 1 minuto a mais. Então isso é muito gratificante e satisfatório pra gente. A última pergunta é da Gabriela Pineda, da TV Tem. Ela pergunta se o senhor considera que esse jogo contra o Flamengo foi o mais difícil até o momento na Série A. E depois de um primeiro tempo duro, o que o senhor entendeu que melhorou a postura do Mirassol no segundo tempo? Ser o jogo mais duro Cara, o brasileiro você não tem, né? Você não tem respiro, né? Independente do adversário, que eu falei, você pega o São Paulo no Morumbi, você pega o Corinthians na Arena, você pega o Palmeiras na Arena também. Quer dizer, você pega o Vasco em São Januário, o Fluminense aqui no Maracanã também. Quer dizer, o Flamengo aqui, nós não podemos ser hipócrita de falar que é um campeonato que te dá algum respiro, né? É um campeonato muito difícil. É claro que o Flamengo hoje, pelo investimento, ele é líder do campeonato, junto com o Cruzeiro, né? A nível de pontuação, o Cruzeiro ainda não jogou na rodada, né? Mas foi um jogo que foi não digo um divisor de águas, mas foi um jogo que demonstrou pra gente que a nossa pontuação não é por acaso. Né? Acho que isso foi bastante importante aí de entender que nós temos aí nossos 28 pontos, terminamos ainda a rodada em quinta, parece que o São Paulo ganhou, mas a gente tem mais saldo que eles, mas temos 2 jogos a menos. Mas a pontuação não é à toa, né? Nós fizemos hoje aí, mostramos que nós somos capazes de, independente de onde for o jogo, de fazer o nosso melhor e performar. É claro que o resultado muitas vezes você não controla algumas situações, mas o nosso desempenho, o nosso querer, o nosso brilho do olho a gente consegue controlar. E isso a gente está tendo e estamos colocando à prova sempre todos os jogos, né? Então acho que nós não temos que falar nada em relação a isso. Sobre a melhora do segundo tempo, né? Era natural que o Flamengo jogando em casa, Maracanã, vindo numa classificação na Copa do Brasil, por mais que estão priorizando o brasileiro, mas é uma classificação em Copa do Brasil em fases que normalmente o Flamengo passa, né? Então sabíamos que teria também essa condição da torcida de cobrança e de querer que eles fizessem o resultado. Mas teve alguns ajustes no segundo tempo que fez com que a gente tivesse um pouquinho mais de controle, principalmente pelos lados do campo, que é onde tinha, frente lado do Royal, estava tendo aí uma situação de 2 contra 1. E aí a gente conseguiu controlar aquela situação e ter um pouquinho mais do controle com a bola também, né? E passamos, o que eu falei, passamos a ser um pouquinho mais vertical também em algumas situações, alongar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de disputa no terço final. Conseguimos vencer alguns duelos de sustentar, ter algumas bolas paradas, escanteio, que isso vai colocando você para frente, vai fazer o adversário fazer um pouquinho mais de bola longa do que ter o controle.
E nós tivemos essa situação. Aí ficou um jogo mais, mais igual em relação a você fazer ou ter a condição de fazer o gol. Mas infelizmente não conseguimos, mas mais que o que eu falei de novo na resposta anterior, o sentimento pós-jogo foi muito importante para a gente entender que a gente está no caminho certo. Terminamos? Terminou. Valeu, pessoal. Valeu, professor.